É isso aí, galera! A professora Otávio está aqui juntinho com você para a gente começar mais um ano desse componente maravilhoso que é a biologia. Ó, saudade, né? Hashtag saudade de todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa mediação tecnológica, né? Vocês, alunos, tá bom? Terceirão. E nesse conteúdo aqui de biologia, galera, nós vamos falar sobre uma parte muito importante da biologia que envolve a genética. É isso mesmo, tá? Mas, olha aqui pra mim. Você tá ligadinho em mim, né? Tá olhando aqui, observando a professora. A gente vai, então, ver o que a gente vai ter nesse conteúdo, nessa unidade, tá bom? Todinha agora nesse modo. Vamos lá? Comigo? Olha lá para o nosso material. Então, do conteúdo para iniciarmos, tá? Biologia, nós temos aí, ó, introdução ao estudo da genética. Essa introdução, opa, moveu aqui, vamos lá. Essa introdução ao estudo da genética é que a gente vai começar a falar, então, sobre alguns conceitos básicos de genética. Nós vamos falar sobre o experimento de Mendel, a gente vai saber quem é esse Mendel, tá? Gregor Mendel. Nós vamos falar da primeira e segunda lei que ele elaborou, onde a gente vai ter noções de monohibridismo, de dihibridismo, e a gente vai falar também de probabilidade usada dentro da genética. E o que mais, professor? Nós vamos falar sobre as extensões mendelianas, sobre o processo de como você vai demonstrar as heranças genéticas que a gente utiliza, então, as genealogias ou os heredogramas, tá bom? Vamos falar sobre a herança dos grupos sanguíneos, sistema ABO, sistema RH, que a gente vai estar trabalhando durante essa unidade. Vamos falar ainda sobre as heranças sexuais, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque tem coisas muito legais aqui. Genética moderna, o núcleo com a sua síntese proteica. Opa! O que foi que aconteceu aqui? Vamos lá. E nós vamos falar também, calma, sobre a genética e a divisão celular, mutações, aberrações cromossômicas, tá bom? Canetinha, não venha. Vamos lá, é isso aí. Aberrações cromossômicas, o estudo do DNA e a genética de micro-organismos, tá bom? Então, essa é a nossa unidade, tá? Pra gente começar essa pegada. Vamos falar sobre as competências dessa unidade? Olha lá. Analisar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico, tecnológico e suas implicações no mundo. Isso aqui é muito importante, né, galera? Utilizando esses procedimentos, linguagens próprias das ciências da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais. E a gente vai comunicar essas descobertas e conclusões a públicos variados em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação. Essa é a competência da unidade 1 que nós estamos iniciando no dia de hoje. E a aula 1.1 nós vamos falar sobre o quê? Hereditariedade, exatamente. Introduzindo esses conceitos, tá? No estudo da genética, nós vamos falar sobre algumas teorias, né? Como que eles pensavam inicialmente no século XVII, século XVIII, até chegar no XIX. Vamos falar sobre a pangênese e sobre a epigênese, diferenciar essas duas formas de compreensão sobre a hereditariedade. Ok, galera? Então, olha lá. Como habilidades, a gente tá aqui com que habilidades, professor? É isso aí, pessoal. Parecia que... Cheguei. Habilidades, então. Agora, como eu cheguei agora, né, professor? Só daqui as boas-vindas. Dizer para vocês que é um prazer imenso estar aqui de volta nesse ano de 2022, agora com vocês no terceiro ano, não é isso, professora? Então, é uma honra, a gente vai estar sempre aqui com vocês, colaborando com essa caminhada de vocês, né? A professora já deu início aí a algumas coisas da aula de hoje, mas como eu
aparecer agora, eu tô Vamos lá, você você tá com saudade, né? Tá bom, pessoal? Então, torço por vocês, estamos aqui para a gente caminhar junto. E vamos lá, vamos para as habilidades. Vamos lá? É isso aí. Então, habilidades, entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. Exatamente. Quando a gente fala de herança, né, professor? Olha aqui pra gente. Quando a gente fala sobre herança, se quiser colocar a gente, jogar a gente ali no slide, fica ótimo. Então, olha só. Quando a gente fala da questão de herança, a gente vai nos reportar a quê? A compreensão daquilo que é herdado. Exatamente. Né? O tipo de cabelo, né, prof? A cor da pele, a cor dos olhos. Quantas vezes você já não ouviu falar, esse menino é a cara do pai ou a cara da mãe? O filho dele é a cara dele. É verdade. Então, esse tipo de características semelhantes às dos nossos pais, isso aí tá dentro do que a gente chama de herança genética. Exatamente. Né? São características que, digamos assim, no sentido figurado, viajam dentro da nossa linhagem genética e pode se expressar em mim, no meu filho, ou uma característica, de repente, do meu pai pode se expressar no filho do meu filho, né? Por quê? Porque aquilo está dentro da mesma linha genética. Então, às vezes a genética, né, prof? Às vezes a genética, assim, nem sempre ela faz aquilo que a gente quer, obviamente. É algo muito aleatório. É verdade. Por quê? A pessoa assim, eu casei com um homem de olhos azuis. Não sou eu, tá? Mas casei com um homem de olhos azuis e aí eu quero que os meus filhos tenham os olhos azuis. Sai tudo castanho escuro. Né? É verdade. Essas coisas acontecem. A herança, quando a gente vai entender os mecanismos da herança genética, muitas vezes isso pode responder algumas questões que visualmente falando, você não entende. Por que às vezes o filho de uma mulher branca ou de um casal brancos, ele nasceu moreno? Né? Isso tudo dentro da genética, dentro dessa questão, herança genética, né? Hereditariedade, você vai estar vendo tudinho aí. Pois é, mas agora você ficou curioso, né? Com certeza que você está aí com a cabecinha fervilhando de ideias. Mas como é isso, como é isso, como é isso? Calma o teu coração que a gente vai chegar lá, tá bom? Tentar resolver todas as dúvidas aqui, sanar. Sobretudo tá no terceiro ano tem que ser bem devagar, né, professora? Senão assusta. É verdade. Vamos lá, porque a gente está aqui para isso mesmo, para ajudar, auxiliar no máximo possível. Vamos lá então para o slide? Olha lá. Genética, a gente vai falar então sobre o conceito de genética. Aí, querido aluno, você da mediação tecnológica vai pegar o seu caderno. Eu sei que vocês já estão com o caderninho aberto, com a caneta aí na ponta do dedo para você fazer as anotações devidas, tá bom? Não vai ficar só ouvindo, não. Participa ali, interage também, pega a sua dúvida, anota, tá bom? Tranquilo aí, vamos lá. Então, esse conceito de genética é a área da biologia que vai estudar a herança biológica ou a hereditariedade, que é o quê, professor? É exatamente, né, a área da biologia que vai estudar a herança biológica, que é a transmissão de características de pais para filho ao longo das gerações, que é aquilo que eu acabei de comentar, né? E essas primeiras ideias sobre a questão da hereditariedade, elas foram provenientes do senso comum. Olha aqui para mim. Senso comum, ele está associado a quê? A uma ideia, tá? Que repercute numa população. Por exemplo, manga com leite. Né? A gente cresce ouvindo assim, não pode misturar, e tal. Hoje a gente sabe que isso não é uma realidade. Existem vitaminas, existem picolés, existem tantos sorvetes, né? Tudo isso leva às variadas diversidade de frutas, inclusive a manga, e associada ao leite, não tem nenhum problema. Mas no senso comum, alguém passou, né? Teve algum mal-estar com essa mistura e acabou passando essa informação. Mas não tem nenhum embasamento científico. Então, quando a gente fala de senso comum, a gente vai falar aquilo que a gente especula e que ouviu de alguém e já vai passando para os demais, tá bom? Vamos lá? Agora a gente vai ver uma entrevista falando um pouco mais sobre essa questão da genética. Roda aí pra gente.
sobre genética. E para esclarecer mais sobre esse assunto, vamos conversar com a professora Ludmila Ronchi, que é do Centro de Biologia da Universidade Federal de Rondônia, UNI, e especialista em genética. Acompanhe. Um geneticista, ele trabalha na área da genética. Então, a genética ela é um ramo da biologia que envolve estudos na área da herança e da variação. Então, essas análises, elas envolvem genes, cromossomos. Então, nós temos o geneticista clínico, né, que atua na área da medicina, com as doenças. Nós temos o geneticista que atua na área do mergulhamento, né, com raças, espécies, animais, vegetais. E nós temos também aqueles que atuam na área da conservação. São diversos estudos, né? Então, destacando entre eles, na área animal e vegetal, nós temos os avanços na área do melhoramento. Então, em uma área menor, nós conseguimos ter a mesma plantação, o mesmo desempenho de animais, né? Então, isso contribui, a gente não precisa ampliar áreas para ampliar a produção. Essa é uma vantagem da utilização do conhecimento na área da genética. E também na área clínica, né? Então, tratamento de doenças, né? Isso acaba sendo uma contribuição muito grande para a sociedade. Se a gente pensar na situação que nós estamos vivendo hoje, em condição de pandemia, as próprias vacinas, né? Então, nós temos vacinas que utilizam a tecnologia de RNA e isso vem a partir do conhecimento que a gente tem da genética. Os avanços, eles iniciaram há 50 anos atrás, né? Se for para a gente destacar os últimos 3 anos, eu acho que os maiores avanços estão na área clínica. Então, o tratamento de doenças como câncer, entre outras, né, através do silenciamento dos genes, que nós chamamos. Então, é uma forma de terapia, né, utilizando a genética, uma terapia genética que a gente diz. São diversas ferramentas. Então, entre essas ferramentas, envolvem contexto de biologia molecular, né? Nós temos PCR, nós temos enzimas de restrição. Então, são técnicas, né, que nós desenvolvemos no laboratório e, a partir desses trabalhos, a gente pode inferir sobre essas diversas áreas que eu citei. Eu me apaixonei por genética na graduação. Antes de cursar a disciplina, tive a oportunidade de conhecer uma professora geneticista numa palestra e já no primeiro período do curso eu comecei a desenvolver meus estudos. E aí dei continuidade, foi nessa área que eu trabalhei o mestrado, o doutorado e logo vim para Rondônia. Então eu tenho 15 anos atuando na área de docência com essa disciplina específica que eu tanto gosto. Eu acho que muitas vezes a disciplina de genética, quando a gente fala para alunos, né, existe uma certa restrição, né? Às vezes a dificuldade por conhecimento que está associado a outra área. Mas eu vejo que é uma área muito importante, então não só para o Enem, mas para a própria vida, para o dia a dia, né? Entender as questões que hoje estão na mídia e que fazem parte do nosso cotidiano, né? Eu acho que isso acaba contribuindo. Então, tentar trazer para nós aquele conhecimento que parece longe, né, para a nossa realidade, para as coisas que estão acontecendo, eu acho que isso pode facilitar o entendimento desse conteúdo que às vezes não é tão interessante, né, para alguns. Agora fique com mais explicações em sala de aula. É isso aí, galera. Agora eu tenho certeza que a última fala aqui, que não é tão interessante, né? Tenho certeza que você, aluno da mediação tecnológica, com certeza você está interessado sim em obter o máximo de informações que você puder. Por quê? A biologia, ela está inserida em todos os aspectos da nossa vida. Tudo que a gente pensar, a gente tem isso envolvido, né? O que nós somos fruto da genética, tá?
fruto de uma relação biológica reprodutiva que nos deu a nossa formação. Então, a gente vai falar agora sobre algumas das formas que se pensava no século XVII, XVIII, em relação a essa especulação de como que era ou como se formou, como que nós tivemos a nossa origem, né? E como isso é passado, tá? Através da hereditariedade de um ser para o outro. Chega lá, vamos lá? Então, olha só, em relação às primeiras especulações filosóficas, tá? A respeito da genética, a gente tem aí alguns estudiosos da Grécia Antiga que eles divergiam quanto às explicações dessa questão, mas eles pararam por muito tempo, especularam por muito tempo, fizeram deduções a partir do conhecimento, das informações que eles tinham na época, tá bom, galera? Então, algumas coisas aqui você pode ficar, nossa, mas como é que eles tinham esse entendimento, né? Hoje, o nosso conhecimento está na palma da nossa mão, através aí da internet, celulares, enfim. Mas nesse tempo aqui, você não tinha todas essas informações. Então, a gente vai conhecer a forma com que eles viam essa questão da hereditariedade. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos a alguns filósofos. E aí a gente tem o Alcmaion de Crotona, que era um discípulo de Pitágoras, que viveu por volta de 500 a.C. e acreditava que os homens, preste atenção aqui, eles acreditavam que os homens e as mulheres, eles tinham sêmen e que esse estava originado aonde? No cérebro, tá? Então eles achavam que o Alcmaion pensava dessa forma, ó, tanto o homem quanto a mulher vão produzir sêmen e esse sêmen vai estar sendo produzido aqui. Só que quando chega na questão reprodutiva, tinha uma diferença, tá? Isso a partir das deduções desse Alcmaion, que era o discípulo de Pitágoras. Olha lá no quadro. Então você tem aqui, ó, segundo ele, o sexo das crianças vai ser determinado pela preponderância, ou seja, pela quantidade do sêmen que tanto a mulher quanto o homem produziam. E quando essa quantidade era maior no homem, gerava o sexo masculino. Quando era maior na mulher, gerava o sexo feminino. E quando dava igual, professora, quando eles tinham a mesma quantidade, aí você tem o que a gente chama de hermafroditismo. Mas, prof. Silvio, o que é mesmo o hermafroditismo? O hermafroditismo é quando a característica tanto feminina, né, quanto a masculina aparecem no mesmo organismo. No caso, a gente fala sobre as gônadas, né, tanto as gônadas femininas e masculinas. Para quem não sabe, gônadas são as estruturas produtoras, né, das células reprodutoras, tanto do homem. No caso do homem, é o testículo, né? É o testículo, e na mulher é o ovário. Uhum. Ok. Então vamos lá. Anaxágoras de Clazomene. Eita, prof, um nome assim meio estranho, né? Mas é isso aí. Postulava que o sêmen ocorria apenas nos homens. Opa, então tá mais ou menos, né? Tá indo no rumo, mas vamos lá. E esse continha um protótipo que cada órgão do futuro ser. Então, já que para Anaxágoras, aí a gente tem uma ideia que a gente vai ver mais para frente, que é a questão desse protótipo, desse ser já dentro dessas estruturas aí presentes no sêmen, tá? Então, vai gravando aí algumas dessas informações. O sexo está relacionado com a existência e a quantidade de sêmen no homem e na mulher? Não, só no homem, né? Mas aí a gente vai vendo a modificação que vai acontecendo ao longo, né? Vamos imaginar aí uma linha do tempo, como que essas ideias vão se transformando a partir daquilo que eles vão constatando das suas experiências, tá bom? Olha lá no quadro. Então, as fêmeas, elas atuariam, segundo Anaxágoras, né, atuariam apenas como receptoras e nutridoras do ser pré-formado. Ele propôs também que os meninos eram gerados do lado direito do corpo e as meninas do lado esquerdo. Olha, não chamando a gente de esquerdista, né? Mas vamos lá.
Pangênese. É do contra, mulher. Pangênese, não gostei disso não, mas tudo bem. Pangênese, o que é a pangênese? A gente sabe que a gênese é a origem, não é isso? Então, quando a gente fala de pangênese, olha aqui para mim agora. Quando a gente fala de pangênese, a gente está relacionando a um grupo de pessoas, né, de filósofos, estudiosos da época, que achavam que a vida, né, que a questão da herança, ela era passada a partir de uma estrutura presente no corpo, de todo o corpo daquele indivíduo. E essa estrutura, né, eles chamavam de gêmeas. Gêmulas. As gêmeas, professora, eu ouvi isso em alguma coisa lá no 2º ano. Tá ligado. Mas preste atenção que aqui é uma forma diferente, tá bom? A gêmeas normalmente está associada ali também, né, hoje em dia associada à questão reprodutivas ali dos vegetais, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá? Lá no slide. Ok. Hipócrates de Cos. Eu acho que eu pulei um slide. Deixa eu voltar. Pulou. Aqui. Isso. Pronto. Empédocles de Acracas, ele dizia que o calor do útero, olha só, gente, o calor do útero era decisivo na determinação do sexo dos bebês. Útero quente gerava homens, útero frio gerava mulheres. E agora vamos adiantando aqui, senão tá. Hipócrates de Cos ficou conhecido como o pai da medicina. Sua hipótese foi denominada de pangênese, que é a teoria que nós estamos falando, em que cada órgão ou parte do corpo de um organismo vivo produzia partículas hereditárias chamadas de gêmulas, tá bom? Então, grifa aí, assinala aí. Pangênese está associado a quem? Hipócrates de Cos. Foi ele que elaborou essa teoria e a partir da qual ele dizia que a questão da hereditariedade era passada a partir das gêmeas que estavam em todo o corpo do organismo. Perfeito? Essa hipótese perdurou até o século XIX. Entre os adeptos, nós vamos ter o Jean-Baptiste Lamarck, que aí a gente vai lembrar aí da teoria, né, do uso e desuso, e pelo próprio Charles Darwin, que nós vamos também falar aí adiante dentro desse conteúdo do 3º ano, beleza? Mas vamos lá. Outras teorias, elas baseavam-se, tá? Nessa questão da hereditariedade no sangue. E aí, olha só como é que você tinha. Eles acreditavam que o homem passava suas características, né, pelo sêmen, que eles consideravam sangue purificado, e a mulher pelo sangue menstrual, tá bom? E outra teoria é a hipótese do homúnculo. Aí a gente vai lembrar lá do Anaxágoras, tá bom? Em que, na hipótese do homúnculo, um ser pré-formado já existiria no espermatozoide e o útero apenas serviria de local para a sua maturação. E aí a gente tem aí, ó, o espermatozoidezinho com esse ser pré-formado, né, essa estrutura, o que eles não sabiam exatamente dizer e eles batizaram aí, né, de homúnculo, tá bom? Ok, vamos para mais um. Aristóteles, ele escreveu um tratado sobre o desenvolvimento e a hereditariedade dos animais e no seu livro The Degeneration Animalium, sei não se está a pronúncia correta, a professor me ajude aí. É isso aí mesmo, professor. Eu não vou nem corrigir porque tá certo. Ele distinguiu 4 tipos de geração. Presta atenção aqui para essas 4 gerações a partir de Aristóteles, tá bom? Vamos lá. Abiogênese, brotamento, reprodução sexuada com e sem cópula, tá bom? Então, no estudo dele, dentro desse livro, as informações estavam envoltas por essas informações. A biogênese, que é aquela da geração espontânea, né? Qualquer estrutura poderia formar um ser vivo, dependente de ser vertebrado ou invertebrado. Brotamento, que a gente vê muito dentro do grupo de vegetais, mas também a gente vai ver aí com alguns invertebrados. E a reprodução, tá? Que nós conhecemos bem com cópula, na espécie humana, e sem cópula, que a gente vai ter aí nos anfíbios, enfim, tá bom? Então, ele foi assim, bem abrangente nas suas especulações sobre a questão da hereditariedade. Sobre a reprodução sexuada, ele acreditava que resultava de uma contribuição diferencial dos sexos. Opa, aqui então tem a contribuição de ambos os sexos, né? A fêmea vai fornecer a matéria-prima básica que constituía e nutria o ser em formação. Enquanto o homem, professora, fornecia, por meio do sêmen, a essência. Também não gostei disso não, tá? Mas tudo bem.
transmitindo-lhe a alma. Gente, a alma é tão feminina, né? Eu acho, então não sei, mas tudo bem. Mas só que ele acreditava, Aristóteles acreditava nisso aqui, tá? Então a fêmea fornecia a matéria-prima e o macho a essência, a alma. Uma coisa interessante assim também, né, professora, é que é um tempo meio... Homens aqui eram os pensantes, então é tudo muito voltado, parece que sempre a coisa secundária era a mulher, as coisas principais eram os homens, né? Tipo, útero quente era o macho, né? Então, então leva em consideração também a época que isso era falado, né? Isso. Seguindo, o médico inglês William Harvey propôs que todo animal se originava de um ovo, em latim, ex homini, e que esse ovo produzido pela fêmea necessitava ser fertilizado pelo homem, pelo sêmen, do macho, para originar um novo ser. Então, William Harvey foi muito importante aí, porque ele foi trazer essa ideia da questão de ovo, né? Eles não sabiam exatamente o que seria isso, mas tinha essa questão do homem, né? Produtor aí desse sêmen, né? Desse ovo a partir do sêmen. Professora? Já estava mais ou menos. Vamos lá. Já o botânico inglês Nehemiah Gray sugeriu ser o grão de pólen, circula para nós aí, prof. Grão de pólen é o elemento masculino na reprodução das plantas com flores. Quem são esses? As angiospermas. Você já viu esse conteúdo no 2º ano, tá bom? Se você não lembra, vai lá na aula do 2º ano, aqui envolto com essa questão. Beleza? Apoiado pelo botânico alemão Rudolf Jacob Camerarius, em seu livro De Sexum Plantarum Epistula. Então, o Gray ele foi também muito importante, junto com o Jacob, para toda essa compreensão da questão da botânica, porque ele era botânico, para falar aí sobre as estruturas masculinas dos vegetais, tá? Que eram os grãos de pólen. No século XVIII, os defensores das ideias originais de Harvey dedicaram-se, então, a explicar como esse ovo era fertilizado, né? Como o ovo fertilizado poderia originar, então, esse novo ser. Então, vamos lá. Haviam duas correntes de explicação. A primeira, os pré-formistas, que é a teoria da pré-formação, tá? E a teoria epigenética, ou da epigênese. Então, quando a gente falou lá da pangênese, falamos lá da produção de homens produzindo sêmen, esse sêmen sendo gerado, tudo isso eram especulações dentro dessa primeira teoria aí do pré-formismo ou da pré-formação. Tá? O homúnculo, tá certo? Tranquilo. E a epigenética, professor, o que ela envolve? Ela já vai envolver a questão que eles não estavam ainda, não tinham toda a compreensão do que seria o processo de fertilização, mas a gente vai ver que teve um carinha que descobriu isso, tá? E aí foram pesquisando vários grupos de animais e também dos vegetais, e aí chegaram a um consenso, a um embasamento melhor, um embasamento mais lógico, tá bom? Vamos lá, então? Entre os defensores do pré-formismo, havia os ovistas e os espermistas, tá bom? Aqueles que defendiam os ovos e aqueles que defendiam os espermas, a produção do sêmen, enfim, tá bom? E a produção dos espermatozoides. Vamos lá. Epigênese, então, o que é? O primeiro nome que a gente vai ter aqui, tá? Seguindo as ideias de Harvey, foi o Caspar Friedrich Wolff, tá? Então, foi ele que, primeiro, né, que fez a proposta para fechar essa questão do pré-formismo, envolto agora para a epigenética, onde você tem a formação do ser a partir do zigoto, que aí ele vai construir, junto com todos os outros da sua época, essa compreensão. Então, na sua obra Teoria Generationis, Caspar Friedrich Wolff recuperou a teoria da epigênese defendida por Aristóteles e William Harvey. Então, ele casou a teoria daquilo que já existia, né, do Harvey e do Aristóteles, e aí fundou aí a questão da epigenética. Essa teoria se opunha à teoria tradicional da pangênese, pré-formismo, que sustentava que os organismos já estavam pré-formados, tá? A partir do sêmen ali, né? O trabalho de Caspar Friedrich Wolff consistia em 3 partes. E aí você tem aqui, ó, desenvolvimento de plantas, desenvolvimento de animais, considerações teóricas. Então ele fez todo um trabalho com as noções científicas da época, com os instrumentais que eles tinham da época, e aí construíram todo esse embasamento. O que a gente tem mais aqui?
O Wolff, ele pesquisou detalhadamente a metamorfose das plantas, destacando esses rudimentos, né, que estavam presentes tanto nas folhas quanto nas flores. E aí ele foi comparando e viu que ao longo do desenvolvimento, no início do desenvolvimento, não tinha muita diferença. Mas ao longo do desenvolvimento, tanto desse ser, o vegetal no caso aqui, quanto outros grupos de seres vivos que a gente vai ver depois, você vai ter então aí a diferenciação, tá bom? O estudo do desenvolvimento do vegetal levou o Wolff à sua premissa fundamental. Que premissa é essa, professora? Tanto nos animais como nas plantas, o desenvolvimento procede da diferenciação gradual, até chegar no material, né, homogêneo aí, tá bom? Diferenciando o material homogêneo. A prova da epigênese animal foi obtida por Wolff nos seus experimentos com embriões de galinha. Olha só que interessante, né? Aqui em cima você tem um pintinho, e aqui na outra imagem você também tem, né, o ovinho, a questão do vitelo, tudo é anexado a esse organismo que está em processo de desenvolvimento. Então aqui, demonstrou que os órgãos dos animais se formam pelo dobramento em tubos de capas homogêneas, folhas, ele determinava assim, né, chamava de folhas, antecipando a futura teoria dos folhetos embrionários. A gente sabe que os folhetos embrionários, endoderme, ectoderme, né, mesoderme, são os folhetos embriológicos, embrionários, que vão gerar os tecidos e órgãos que nós temos em todo o organismo, tá? Animal, enfim. Certo? Vamos seguindo? A descoberta. Então, a partir do trabalho de Wolff, da epigenética, você tem várias descobertas em relação da presença e existência de células reprodutivas. Então, olha lá. Um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento da genética foi a constatação de que um novo ser, se origina a partir da fusão de duas células. O que é isso? Fusão, fecundação, né? Os gametas masculino e feminino. A gente tem aqui na imagem o espermatozoide ali, prestes a fecundar o óvulo. Só que eles não sabiam que isso acontecia ainda, tá bom? Vamos lá. As leis da herança biológica só puderam ser formuladas após a compreensão do papel dos gametas e da fecundação. Sim, eles ainda não tinham, mas aí começaram a estudar, pesquisar e observar e chegaram a essa compreensão, tá bom? Para todos os grupos de seres vivos. Em 1667, o microscopista holandês Antoine van Leeuwenhoek descobriu que o sêmen expelido pelos homens, ou pelos machos, contém uma enorme quantidade de criaturas, tá? Criaturas microscópicas, os espermatozoides, dotados de longas caudas e que se movimentam intensamente e continuamente. Então, quando o Leeuwenhoek, ele fazia aquelas lâminas muito precisas que aumentavam muito as imagens que ele observava. Quando ele observou o sêmen, ele viu que tinha algumas coisas ali, pequenas estruturas, né, que ele chamou de pequenas criaturas microscópicas, tá? Que a gente sabe que são os espermatozoides. Ele imaginou que os espermatozoides estavam relacionados com a reprodução e que no interior de cada, tinha isso aqui, ó, o homúnculozinho. Eles achavam que dentro do espermatozoide tinha esse indivíduo aqui, o homúnculo. Lembra da teoria lá, né? Que é o Anaxágoras, aqueles pensadores do início ali pensaram, tá bom? Vamos seguindo? Foi em 1841 que o anatomista e fisiologista suíço Rudolf Albert von Kolcke, ao estudar a estrutura microscópica dos testículos, demonstrou então que os espermatozoides não eram parasitas, como o Leeuwenhoek estava pensando, tá? E sim, eram células modificadas. E aí a gente tem aqui o George Newport, que foi importantíssimo, porque foi ele quem, observando o processo de reprodução ali dos anfíbios, das rãs, conseguiu identificar que o espermatozoide conseguia fecundar o óvulo. Isso foi muito importante para afirmar a epigenética. Vamos lá? Em 1828, o naturalista alemão Carl Ernst von Baer descobriu no interior de cada folículo ovariano, descrito por Graf, um óvulo. Então aqui a gente tem, tá? O folículo ovariano, vamos lá, ali, ok. E cada um deles era expelido um óvulo, ou ovócito secundário, que a gente sabe que é assim que a gente tem que se chamar, a questão dos óvulos, tá bom? A natureza celular dos óvulos foi estabelecida em 1829 pelo zoólogo alemão, então,
Theodor Schwann, mas foi somente em 1861 que o anatomista alemão Karl Gegenbaur demonstrou definitivamente que o óvulo dos animais vertebrados é uma única célula. Então, o Schwann foi importante, mas quem finalizou a situação, tá, foi o Karl Gegenbaur, que falou que não, isso aí é uma estrutura celular, espermatozoide e o óvulo, tá bom? Após a demonstração definitiva que o espermatozoide e o óvulo dos animais são células, o pré-formismo não teve mais como ser sustentado, tá bom? Foi descartado de um todo. Ok, galera, olha aqui pra mim. Olha pra mim, já tô na tela, né? Vem cá, prof, por favor. Posso ir? Posso ir? Vamos lá, chegando. É isso aí, alunos. Então, eu não estava aqui na tela, né, mas eu estava ali rabiscando, fazendo as devidas anotações. Mas é como a professora falou, você consegue perceber que os estudos anteriores, né, professora, por mais que eles às vezes sejam absurdos, quando a gente via lá Aristóteles, o que eles pensavam do homúnculo, das gêmulas, mas sempre os estudos que a gente acha que não tiveram sentido serviam como base de curiosidade para os outros que vêm, né, ou que vieram. Vocês percebem que começou numa opinião meio que absurda e foi se aprimorando. Por quê? Porque justamente os novos vêm tentando corrigir ou aperfeiçoar aquilo que os primeiros pensaram, digamos assim, né? E hoje, por isso que durante a aula a gente ia falando, tá no rumo, né? Tá chegando no rumo, até que de repente, não mais que de repente, né? Não é bem de repente assim, mas através de estudos, os cientistas acabaram chegando a uma conclusão de que o óvulo era uma determinada célula produzida pela mulher e o espermatozoide não era um parasita masculino, e sim uma célula produzida, né, numa gônada ou numa glândula masculina, e que, juntando os dois, aí sim, dali iria surgir um novo ser, né? Essa forma de, né, esses pequenos erros que a gente hoje considera como, né, erros, mas não são, eram ideias, pensamentos que eram construídos. Mas imagine que existem no processo de desenvolvimento, por exemplo, dos peixes e dos anfíbios, eles são bem similares, né? Os alevinos, né, com os girinos. Exatamente. Você confunde olhando eles nadando assim. Dependendo de que fase você está fazendo essa observação, desenvolvimento daquele ser, vai parecer tudo igual. E outra também, professora. Hoje em dia, a gente saber disso soa como absurdo. Mas na época eles não sabiam, eles não era evoluído o estudo. Então eles eram geradores da informação. Então eles pensavam com as limitações de conhecimento da época. Então hoje a gente, ovista, né, a teoria ovista lá de que um ser pequeno existe ali dentro do óvulo e vai se desenvolver. Aí você pensa assim, mas isso é um absurdo. É absurdo agora que a gente sabe o correto. Exatamente. Mas na época não era tão absurdo porque eles não sabiam de nada sobre o assunto. Eles estavam buscando conhecimento. Então eles acreditavam em determinadas coisas que hoje soam como erradas para a gente. Mas aquilo era a construção do conhecimento. Tudo foi somado, né? Tudo, como o professor falou, tudo fez parte da construção do que a gente conhece hoje, do que a gente tem de fundamentado cientificamente hoje. Porque esses filósofos, né, do século XVII, XVIII, eles eram pessoas que se dedicavam a essa compreensão e esse estudo e as discussões que muita gente poderia ter medo de discutir, mas eles iam lá e botavam a cara a tapa, né, professor? Exatamente. Mas chegaram lá. E eles eram muito respeitados justamente porque eles eram estudiosos das causas. Então, o que emanava deles era até tido como correto. Não, foi ele que falou, ele é filósofo, ele é estudioso, então... Tanto que perdurou muito tempo, né? Mas é isso, professora, por hoje? É isso. Então... A gente te aguarda para revisão, né, professor? É isso aí, já, segura aí.